Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, o ano começou, né? Passou carnaval, passou Páscoa, passou férias, passou tudo. E o ano começou e começou, obviamente, a procura maior aqui na nossa clínica. Minha agenda já de verdade ficando bem lotada e ficando com pouco tempo para gravar o vídeo. Levanto cedo e mesmo assim muita coisa aqui para fazer, deixar a clínica em ordem para começar os atendimentos. Então, se eu passar um dia sem fazer vídeo, me desculpem. Aí trabalho até de noitão, chega de noite, tô mortinha e às vezes não vou ter pique para fazer a gravação de vídeo. Então peço desculpa. Na medida que eu cedinho conseguir fazer, a gente vai conversando por aqui. Hoje eu encontrei um texto publicado na página da minha querida amiga Marli A. Martins e que fala sobre a quinta dimensão e o nosso veículo físico, né? Nosso corpo físico. Vamos lá. Quanto mais a frequência da humanidade subir para a quinta dimensão, temos que ter um veículo físico alcalino. Nosso corpo físico vai mudar sua frequência molecular e vai mudar de carbono para silício. No carbono, o corpo tem enzimas digestivas com as quais se pode fazer a digestão de células mortas derivadas de animais, tais como carne branca, carne vermelha e peixe. Quando o seu veículo físico estiver na frequência do silício, você não poderá consumir mais cadáveres, pois pela frequência vibratória eletromagnética da mudança planetária e da mudança do carbono para o silício, não haverá mais enzimas digestivas dentro do seu estômago. Então você não vai poder consumir e digerir células mortas. O consumo de células mortas foi um ensinamento que os seres obscuros mostraram à humanidade no seu início para tentar evitar a nossa evolução. Mas hoje estamos começando a corrigir essa alimentação para que possamos nos adaptar à nova evolução 5D, uma nova dimensão na qual só comeremos alimentos fotonizados derivados da energia solar. Um texto de Mariana Pontoreiro Martinez. Olha só, Amor e Luz 441, canal Despertar Quântico, Interconexão Arco-Íris 441, via Nantuk. Acredito que foi o ser que trouxe esta canalização. Muito bem, a gente quando fala nas iniciações espirituais, né, para a gente chegar no processo de ascensão, a gente vai falando sobre o controle dos nossos veículos, né? Veículo físico, sobre as nossas emoções, sobre nossos pensamentos, né? Que vão repercutir em toda a nossa estrutura etérica e física. Então, vamos passando por etapas. E, de verdade, quando a gente vai sutilizando a nossa estrutura energética, gradualmente, sem que a gente force, a gente passa a consumir menos carnes, por exemplo, né? Eu hoje, se vou a um churrasco, dificilmente eu como 2, 3 pedacinhos de carne e fico mais ou na salada ou na maionese, aquele pãozinho com alho que eu adoro, apesar de ser glúten, né? Mas não como uma quantidade muito grande de carne porque me faz mal, né? A digestão não processa direito. Mas agora nas minhas férias lá no sítio do meu tio, tem o primo, o marido da minha prima Daniela, ele fez um churrasco maravilhoso e eu me acabei de comer carne. Gente, engordei quase 3 quilos nessas férias, mas aí a Páscoa comendo um monte de chocolatinho,
Agora vai ser difícil de emagrecer, viu? Não pode falar perder, porque depois quem perde acha. Mas assim, tô mais cheinha, ai meu Deus, né? Com a minha idade a gente já não emagrece com tanta facilidade, mas vamos lá. Então, a gente vai mudando naturalmente os nossos hábitos alimentares. Não é uma coisa que se deve forçar. Tem pessoas que fazem, claro, alguns processos, inclusive eu mesma iniciei lá no meu momento do processo de emergência espiritual. Na verdade, para o final do processo, eu tentei iniciar aquele, vamos dizer, aquele processo de eliminar a comida, viver de luz. Conheci várias pessoas que vivem de luz. Tive um aluno em Blumenau que vivia de luz, né? Fez o processo de 21 dias para eliminar a necessidade da alimentação humana convencional. Tomava chá, comia uma castanha, se eu não me engano, por dia. Era aquela coisa bem pouquinha. E o restante ele conseguia captar o prana diretamente vindo, né, das altas esferas, sem precisar comer o alimento, para que o alimento se transformasse em energia para que esse prana fosse captado, então, dessa forma. Então, isso é possível e eu tentei fazer isso. Eu estava num momento de tanta espiritualização que eu falei, eu acho que eu vou conseguir. Mas à medida que eu fazia esse treinamento, eu tentei gradualmente, devagar, para não ser uma coisa muito. Provavelmente eu demoraria muito mais do que 21 dias, mas eu mesma me permiti ser um processo um pouco mais demorado, né, dentro da minha capacidade ali de administrar, justamente pelo meu histórico de ter morrido de fome na minha encarnação passada. E de fato eu percebi que não estava pronta, porque conforme eu fui diminuindo drasticamente a minha alimentação, não naquele momento em que eu emagreci 20 quilos, né? Eu emagreci 20 quilos, passei um tempo com aquele peso e depois eu fui, engordei um pouquinho mais, acho que uns 7 quilos, né? Então eu queria manter aquele peso e depois eu queria então eliminar a necessidade de comer a comida normal. Mas com pouco tempo eu diminuindo só a alimentação dessa forma mais consciente, eu comecei a ter sonhos onde eu me via num local, para mim parecia o campo de concentração. Eu usava um casaco até o pé, cheio de bolsos, e que eu ia colocando a comida dentro desses bolsos para que eu não passasse fome. Então ali eu percebi que eu ainda tinha muito trauma relacionado à comida e que de verdade eu não estava pronta para esse processo e eu deixei para lá, né? Então a minha alimentação é talvez errada no sentido de que mesmo tendo a intolerância ao glúten e à lactose, eu ainda abuso, né? Alguns alimentos, algumas guloseimas tem, obviamente, o leite, que não é sem lactose, o leite que eu tomo é sem lactose, e tem o glúten, né? A questão do glúten é bastante complicada, porque os alimentos sem glúten são muito caros, porque a gente entende o local onde ele é feito, é um local totalmente separado, é bem complexa a situação de ter um local sem absolutamente nada de glúten, para que se possa colocar lá no rótulo, não contém glúten, né? Porque eu sou intolerante, eu não sou alérgica. A pessoa alérgica, uma mínima fagulha do glúten desencadeia uma crise alérgica muito forte, podendo levar até um choque anafilático, né? E é muito complicada essa situação. Eu tive minha filha que teve 3 choques anafiláticos graves por medicações e por um alimento, né? Então, se a gente não corre voando, a pessoa morre, né?
Então, obviamente, o local onde vai ser preparado todos esses alimentos sem glúten são locais muito específicos e que requer uma seriedade, né? Então, acredito que em função disso também é que o preço se eleva, né? Então, eu acabo comendo algumas coisas que são, para mim, que fazem menos mal, como, por exemplo, meu café da manhã, normalmente, é uma bisnaguinha feita de cenoura e mandioquinha. Ela tem glúten, mas ela me faz menos mal do que os outros pães convencionais. Então, eu acabo comendo, porque na verdade durante um período que eu fiquei totalmente sem glúten e sem lactose, tomava leite de soja e sem nada de glúten, eu comia direto biscoito de polvilho. E chega uma hora, gente, banana, aquela coisa, fruta, né? Mas chega uma hora que você enjoa da mesma coisa, né? Então eu já estava mais desintoxicada, tinha emagrecido 15 quilos depois disso e desinchei, né? Na verdade, passei bastante tempo fazendo a dieta mesmo assim. Mas quando vi que estava melhor, comecei a dar uma abusadinha aqui e ali e percebi que o meu corpo já não respondia mais da forma como ele estava, né? Como ele respondia quando estava intoxicado, né? E, obviamente, por conta do meu processo de emergência espiritual, eu tive toda uma modificação atômica, dita pela própria espiritualidade, na minha estrutura atômica, né? Então, das minhas moléculas, e, obviamente, com uma mudança do meu DNA, né? Que foi para o GNA, que é o DNA da quinta dimensão, vamos dizer assim, e que de verdade vai trazer uma dificuldade de metabolização aí de vários alimentos, né? E aí eu fico pensando aqui, todo mundo sabe que meu netinho teve um problema muito sério, né, de saúde e que não, ele fez um exame genético, entre muita coisa que ele passou, né? E vários exames que ele tem feito, mas ele fez um exame genético que deu 3 alterações genéticas que colocaram ele dentro de um grupo, possivelmente, né, de ter um problema relacionado a um grupo de doenças chamado erros inatos do metabolismo. Eu mesma nunca tinha ouvido falar, né? Então, a metabolização de certos alimentos, em especial proteínas, ele não conseguia digerir, aí dava todo um problema na parte digestiva e intestinal. E nesse momento ele está fazendo um tratamento entre todos os físicos que ele faz, mas um tratamento alternativo baseado na medicina germânica, que na verdade eu também não conhecia, que faz um trabalho de transmutação de padrões trazidos da nossa ancestralidade, mas que mexem com a questão física. Muito interessante, está se beneficiando muito, inclusive alimentos que ele não podia comer, ele está comendo. Mas, voltando, né? Pensando nele como um ser, assim como todas as crianças que nascem hoje, que já vêm com a estrutura energética modificada e que traz, em especial, no caso meu neto até então, uma dificuldade enorme na metabolização de proteína, e carne é proteína, né? E ele passou a ter muito problema na introdução da carne vermelha, né? Que tem a vibração mais densa de todas as carnes, né? Peixe e frango tem uma vibração menos densa, então a digestão é um pouco mais fácil. Mas a carne ele não podia comer de jeito nenhum. Nesse momento ele está comendo. Então a gente está aí esperando, né, que tenha tido de verdade uma cura nesse processo dele. Mas o próprio organismo vai se adaptando, né, a estar aqui no mundo terreno, ok? Mesmo vindo de outras dimensões. Então, ao ler o texto, eu fiquei pensando no meu netinho
e pensando o quanto ele pode ter vindo aí de outras esferas de verdade, já com uma estrutura energética bastante sutil, e o quanto todas as condições aqui do mundo terreno podem ter, de alguma maneira, sido muito hostis para essa estrutura energética muito delicada, né? E mas que, se Deus quiser, a gente vai ter, né, a cura para todas essas doenças que ele traz, né? Ele também como um elemento de cura ancestral, muito provavelmente, assim como também eu sei que sou. Então, à medida que nós vamos nos sutilizando, que vamos transmutando os nossos desequilíbrios, a nossa alimentação também vai se sutilizando. E de verdade, eu, quando estive no momento do processo de emergência espiritual, não tinha necessidade de comer. Por isso fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Claro que tinha um propósito, mas abastecida pela energia divina o tempo todo. E, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Quem sabe a gente consegue chegar nisso agora, daqui para frente também, né? Tentar aí fazer uma dietinha sem chocolate, que é o que eu adoro, né? E para ver se eu consigo emagrecer esses quilinhos que eu adquiri aí nas férias e na Páscoa comendo chocolate, com certeza. Ainda tenho aqui, né? Aí tem que ir comendo bem devagarzinho. Mas é isso. Então vamos entender que à medida que nós vamos nos capacitando para o processo da ascensão, a nossa alimentação, nosso hábito alimentar também vai se modificando através de todas essas iniciações que nós vamos passando, né, como forma de progresso, de evolução espiritual. Certo? É isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.